Hoje a gente vai mergulhar nos segredos de uma sabedoria tão, mas tão poderosa que ficou guardada por milênios. Uma sabedoria que, mesmo em segredo, influenciou a ciência, a filosofia, a espiritualidade, tudo. Nós estamos falando do legado hermético. E para começar, vamos direto para a pergunta de $1 milhão, a pergunta que ecoa há séculos. Afinal, quem foi Hermes Trismegisto? Foi uma pessoa de carne e osso? Um mito? Ou quem sabe até mesmo um deus? Olha só que imagem impressionante. A gente está vendo um mosaico, lá do século XV, no chão de uma catedral em Siena, na Itália. E quem está ali retratado como contemporâneo de Moisés? O próprio Hermes. Isso já dá uma dimensão do respeito que tinham por ele, né? Colocá-lo na base da sabedoria ocidental, lado a lado com uma figura como Moisés. Então, vamos lá. Como é que uma figura tão importante pode ser ao mesmo tempo tão cheia de mistério? É hora de começar a desvendar esse enigma do 3 vezes grande. E aqui o debate já começa. De um lado, tem a visão de que ele foi sim uma pessoa real. Um mestre tão absurdamente sábio que a pegada dele ficou marcada na história. Do outro lado, a visão mais acadêmica sugere que Hermes não era uma pessoa, e sim um título, quase um cargo, sabe, que era passado por uma linhagem de sacerdotes. Mas no fim do dia, uma coisa é certa. Os ensinamentos atribuídos a ele, esses sim tiveram um impacto gigantesco. E o próprio nome já nos dá uma bela pista. Hermes pode ser traduzido como fechado ou secreto, e Trismegisto, o 3 vezes grande. Ou seja, estamos falando do segredo 3 vezes grande. Isso já mostra que não é um segredinho qualquer, mas sim um conhecimento com várias e várias camadas de profundidade. E essa sabedoria era tão universal que ela não ficou presa a um povo só. Muito pelo contrário, ela foi viajando, atravessando fronteiras e sendo absorvida e reinterpretada por várias civilizações diferentes. E olha que interessante essa fusão. Lá no Egito, a figura associada a essa sabedoria era o deus Tote. Quando os gregos tiveram contato com isso, eles olharam e disseram, ué, mas esse é o nosso Hermes. E depois, os romanos, esse é o nosso Mercúrio. É a mesma essência, a mesma ideia de sabedoria, só que com uma roupagem cultural diferente em cada lugar. Bom, mas aí fica a pergunta. Se essa sabedoria era tão incrível e universal, por que ela foi mantida em segredo por tanto tempo? A resposta, por incrível que pareça, está numa expressão que muita gente usa até hoje. Já ouviu alguém falar, isso está hermeticamente fechado? Então, a origem dessa expressão é exatamente essa. Ela vem do cuidado extremo que os seguidores de Hermes tinham para selar seus ensinamentos, para protegê-los de quem não estivesse preparado. A lógica por trás desse segredo todo era muito simples, mas muito poderosa. Um conhecimento tão potente, nas mãos erradas, podia ser mais destrutivo do que a ignorância total. Por isso, a sabedoria só era passada para quem era considerado moralmente pronto para recebê-la. E essa analogia aqui é perfeita para entender a ideia. O segredo não era por egoísmo, para guardar o conhecimento só para eles. Era uma questão de responsabilidade. É a mesma lógica de não entregar uma faca afiada para uma criança. O poder da sabedoria, para eles, exigia maturidade. O que nos leva a outra pergunta importante. Se era tudo tão secreto, como é que esse conhecimento conseguiu sobreviver por séculos e chegar até nós hoje em dia? A jornada desses textos é uma verdadeira saga. Olha só, eles aparecem lá na lendária Biblioteca de Alexandria, depois a famosa Tábua de Esmeralda começa a circular. Durante a Idade Média, esse conhecimento meio que some da superfície, fica escondido, preservado em segredo pelos alquimistas. E aí vem o ponto de virada. Em 1463, um cara muito poderoso da Itália, Cosme de Médici, banca a primeira tradução do Corpus Hermeticum para o latim. E isso, gente, foi uma bomba. Ajudou a acender a chama da Renascença e a redesenhar o pensamento ocidental. E é fundamental entender o que os alquimistas estavam realmente fazendo. Aquela famosa busca por transformar chumbo em ouro, na maioria das vezes, era uma grande metáfora. O chumbo era o ser humano comum, imperfeito. O ouro era esse mesmo ser humano, mas transformado pela sabedoria, iluminado. A verdadeira transmutação era interna. Agora que a gente já viu como essa sabedoria viajou pelo tempo, vamos mergulhar no centro dela. Qual era o objetivo final de tudo isso? Era uma jornada de expansão da consciência, que podemos chamar de o caminho para a unidade. Esse caminho hermético pode ser visto em 3 grandes saltos de percepção. No primeiro, a gente tem a sensação de que o divino, o sagrado, está lá fora, separado da gente. Depois, vem uma grande revelação, um clique. O divino também está aqui dentro.
E, finalmente, o terceiro passo é a realização de que essa separação nunca existiu. Não tem lá e aqui. É tudo uma coisa só. Tudo é um. Essa frase, que ficava na entrada do templo de Delfos, na Grécia, resume perfeitamente a importância do segundo estágio. Conhece-te a ti mesmo. A grande sacada é que a chave para entender o universo inteiro não está lá fora, nas estrelas, está aqui dentro. O autoconhecimento é o portal. Para a gente tentar visualizar esse terceiro estágio, ou da unidade, podemos pegar emprestada essa analogia linda do pensamento hindu, o conceito de Sutratama. Imagina que cada um de nós é uma pérola em um colar. As pérolas parecem separadas, individuais, mas tem um único fio divino que passa por dentro de todas elas, conectando tudo. O objetivo é perceber esse fio, é superar o que eles chamavam de heresia da separatividade, que é essa ilusão de que estamos todos separados. Tá, tudo isso é fascinante como filosofia e história, mas a pergunta que fica é: o que essa sabedoria antiga tem a ver com a nossa vida hoje? Como é que a gente aplica isso no nosso universo interior? Bom, no começo do século XX, todo esse conhecimento antigo, vindo de fontes como o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda, foi meio que traduzido para os tempos modernos. Um livro de 1908 chamado O Kybalion ficou muito famoso por tentar pegar essa filosofia toda e sintetizar em 7 princípios, ou 7 leis universais, tornando-a mais acessível. E aqui está o ponto crucial de tudo isso. O objetivo de estudar essas ideias não é só acumular informação, virar uma enciclopédia ambulante de fatos históricos. A ideia é usar esses princípios como um espelho para nossa própria jornada, para nossa própria evolução. E essa citação captura a essência da coisa de um jeito brilhante. Conforme a gente amadurece, o mesmo livro parece se transformar. Mas, na verdade, não é o livro que muda, somos nós. É um lembrete poderoso de que quando a gente abre portas por dentro, portas se abrem no mundo lá fora. E no fim, tudo se resume a essa provocação. Se uma pessoa lesse um desses textos hoje e depois de novo daqui a 10 anos, que novas ideias, que novos significados ela encontraria? Isso mostra que esses textos não são estáticos. Eles evoluem junto com quem os lê. A sabedoria não está só nas palavras da página. Ela está na jornada que se faz com elas. No fim das contas, a resposta nunca está só no livro. Está em quem lê.